A gente fez uma conta aqui da produção, alguns quilos a mais aí durante a quarentena, deve ter dado uns 150 quilos aí. Você engordou? Mas está fazendo dieta por conta própria? Você sabe o que é verdade e mentira, Luquinha? A gente fica se perguntando. Então, o programa de hoje é para tirar as suas dúvidas sobre alimentação e também imunidade. E quem está conversando com a gente, ajudando a gente, é o professor e nutricionista Valentim Magalhães. Então, com uma perguntinha aqui, Renata Castro, de Guaratinguetá, que tem a ver com o que a gente estava conversando até com ele, agora, Valentim, no intervalo. Ela quer saber quais alimentos que são os vilões para a saúde no momento de que passamos. Ela fala ansiedade, insônia, depressão, e até que diminuem imunidade. Tem como a gente comer coisas que causam na gente tudo isso? Diminua a ansiedade. Tem? Não, peraí, que causam ansiedade e as que diminuam também. Sim. O excesso de produtos industrializados, eles têm uma característica inflamatória, tá? E essa característica inflamatória é como se a gente estivesse colocando o nosso corpo em alerta, mas não é um alerta tão grande quanto de uma infecção, de uma inflamação mais grave, mas é um alerta pequeno, a gente chama isso de inflamação subclínica. Então essa inflamação de baixo grau, muito característica de indivíduos que têm a circunferência abdominal muito grande, né? Os conhecidos barrigudinhos, né? Vamos dizer assim de forma mais popular. Essa inflamação de baixo grau, ela inflama o organismo como um todo. Isso traz um desajuste aos processos metabólicos. Isso também faz uma inflamação de baixo grau no cérebro. Então, você aumenta um pouco a ansiedade, aumenta um pouco, pode alterar estados de depressão, enfim. Então, esses alimentos ricos em gorduras inflamatórias, quem são essas gorduras inflamatórias? Como é que eu vou descobrir onde elas estão? Elas estão dentro do pacotinho, não é? Quando você olha para um abacate, o abacate tem gordura. Quando você olha para uma bolacha recheada, essa bolacha recheada também tem gordura. A diferença da bolacha recheada é que ela tem uma característica mais inflamatória, né? Naquelas gorduras. São gorduras industrializadas que têm uma característica mais inflamatória. E para diminuir? Posso comer uma bolacha de vez em quando? Pode, porque a gente também tem que cuidar da saúde mental. Agora, equilíbrio. Uma bolacha não é um pacote com 18 unidades. Uma bolacha é um pacote com 2, com 3, no momento. Tá, eu não gosto do que nós chamamos de terrorismo nutricional, tá certo? O que eu não posso é pegar um pacote com 18 bolachas, um na mão de cada filho, né? Eu tenho 3 filhos, 3 pacotes de bolacha, isso é desequilíbrio. Isso não é uma coisa saudável para a alimentação de ninguém. Só complementando então, com equilíbrio, eu comer aquele chocolate que eu gosto ou a bolacha que eu gosto com raciocínio, isso faz com que a minha ansiedade diminua? Minha depressão também? A gente precisa entender se esse alimento conforto, né, alimentação que a gente chama de alimentação afetiva, se você vai ter algum vício. Se você consegue controlar, por exemplo, comendo 2 bolachinhas, 3 bolachinhas, perfeito. Dentro de um contexto de uma alimentação equilibrada, 2 ou 3 bolachas não vão te trazer nenhum prejuízo. O que os nutricionistas, né, o que nós temos um pouco de receio na hora de afirmar que não tem problema é quando você tem um vício em alimento. Aí é diferente, porque você não vai conseguir comer só 1, 2 bolachinhas e isso pode ser um gatilho para sua compulsão. Tá? Então, um pouco que a gente negocia com os nossos pacientes. Eu adoro chocolate, como regularmente chocolate, e é bom que a gente entenda o seguinte: chocolate é saudável, chocolate é fonte de cacau, o que a gente precisa separar é chocolate do que eu chamo de enganolate. Enganolate é uma coisa feita com gordura vegetal hidrogenada. Chocolate é feito com cacau. Cacau é saúde, né? Comer chocolate é saudável. Bem, então, em pequenas porções, se você tem o domínio sobre aquele pacote de biscoito e não o pacote de biscoito tem o domínio sobre você, a gente considera isso como alimentação afetiva. É uma alimentação que faz bem para a sua cabeça. Pode não ser superior, não é superior a uma maçã, uma pera, mas se você consegue comer de forma moderada, eu não vejo por que proibir. Ok, estão perguntando do vinho, daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Mas tem perguntinha de vídeo pra gente, Valentim, vamos lá. Olá, meu nome é Michele, eu sou baritada já há 10 anos, modifiquei toda a minha alimentação e mesmo assim eu tenho um leucócito muito baixo. Faço acompanhamento com a hematologista, mas a minha pergunta é: quem é baritado corre mais riscos em ter complicações com o vírus por causa da falta de vitamina? Fez bariátrica, né, Valentim? Isso. Baritada é cirurgia bariátrica. Então, até saiu uma nota agora no dia 13 de março, na Sociedade Brasileira de Cirurgia Metabólica, que coloca o seguinte: primeiro ponto,
ser baritado, né, ter feito a cirurgia bariátrica e estar com o peso adequado te excluem do grupo de risco, tá? O grupo de risco é para pessoas que estão acima do peso ou incorrem com doenças metabólicas, como diabetes, hipertensão, enfim. Você é baritada, diminuiu o seu peso, está com peso adequado, não incorre com essas outras alterações, como diabetes, hipertensão, como eu já falei, beleza, você está fora do grupo de risco. Vamos para a sua outra pergunta. Você falou que a sua série branca, o seu exame de série branca é baixo. Agora é importante você entender o seguinte, o que nós chamamos popularmente de faixa de normalidade para o exame não é a normalidade, é a faixa de referência. Na sua pergunta, você disse que está sendo acompanhada por um hematologista. Então, você pode ser constitutivamente, ao longo da sua vida, sempre ter tido a sua série branca mais no tercio inferior, tá? Porque a variação é grande do valor de referência. Você vai de 5 mil, 10 mil a 11 mil, enfim, você pode estar nesse tercio inferior. Você também disse na sua pergunta que está fazendo a reposição de micronutrientes, a reposição de vitaminas e minerais supervisionada por um médico. Então, por essas informações que você colocou e baseado na informação da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, você não estaria no grupo de risco. Você não tem diabetes, não tem hipertensão, está fazendo acompanhamento com o hematologista e está tomando as vitaminas e os minerais que são obrigatórios no seu caso, que é uma bariátrica, eu não teria como dizer que você faz parte do grupo de risco, baseado nas informações que você me deu. Ok, então. Deixa eu mandar um beijo para a Claudinha, a Cláudia Cristina, que está aqui assistindo a gente. Um beijo no seu coração. Deixa eu só voltar à redação aqui do Falando Nisso, viu? Vamos acionar novamente o nosso querido Pedro Souza. Pedro, estátuas aí na cidade do Rio de Janeiro amanheceram hoje, né, de uma forma diferente. O que aconteceu, Pedro? Exatamente, Sol. Bem inusitado, né? Todas de máscara, todas as estátuas do Rio de máscara. Isso foi uma ação da Prefeitura para chamar a atenção para o decreto que torna obrigatório o uso do acessório em toda a cidade. O objetivo da medida é conter a disseminação do novo coronavírus, né? Então a Prefeitura do Rio aí também sendo bastante criativa, Sol. Muito legal, viu, Luque? Eu quero ver se vai chegar até o final do dia. Espero que a máscara continue lá, até porque não pode ser usada mais por ninguém, né, Sol? Exatamente, né? Paradinha também no nosso bate-papo com o nutricionista Valentim, para a gente falar sobre boca, saúde da nossa boca, e não tem desculpa. Olha aqui, quando a gente falar de boca, ele está aqui, a gente vai direto até a Ortovip conversar com o nosso querido doutor Sorriso. Muito boa tarde novamente, doutor Otávio, porque a gente quer falar da prevenção também, que a saúde começa pela boca. E falando em prevenção, a clínica Ortovip está atendendo normalmente com todos os cuidados, né, doutor? Boa tarde, Solange, boa tarde, Lucas, boa tarde para todos que nos assistem. Nós estamos sim atendendo os casos de emergência, né, preferencialmente, evitando os pacientes que são do grupo de risco e principalmente, só se houver uma emergência que não dá para transferir para daqui a uns dias. Eu mandei um vídeo aí para vocês para te ilustrar as circunstâncias de emergências principais. Às vezes, passando fio dental durante a higienização, você tem essa condição. O sangramento, né? Se você tem um sangramento, você pode ter um problema de gengiva. Esse problema de gengiva pode ter um acúmulo de bactérias. São cavidades, cáries, restaurações, dentes fraturados que você pode apresentar, são consideradas emergências só. Então, nós estamos atendendo esses casos. Se você tem também sensibilidade dentinária, né, as imagens mostram de forma ilustrativa todas essas condições. Com relação às próteses que porventura fraturarem, estiverem machucando a boca, e principalmente também é interessante falar sobre a questão da limpeza sobre os implantes, tá, Sol? Tá. Porque muitas vezes nós não damos muita importância a isso, e os implantes precisam dos mesmos cuidados que o dente precisa para manter a saúde bucal, porque se você não tem uma boa saúde bucal ou tem alguma infecção, você pode facilitar a instalação de doenças infecciosas, principalmente nesse caso a pneumonia. Ok, então, doutora, a gente sabe que na próxima quinta-feira nós temos o Falando Nisso inteiro com o senhor. Gostaria de detalhar mais esses assuntos que o senhor trouxe aí em casos de emergência, para a gente falar principalmente de próteses, de limpeza. Quinta-feira a gente vai detalhar todos esses assuntos, tá bom? Tá ok, Sol, tenha uma boa tarde. Estamos aqui para o pronto atendimento das emergências que forem necessárias. Obrigada, viu? Um beijo para todo mundo. Doutor Rodrigo que está aqui, doutora Silmara, um beijo no coração de todos, né, Luquinha? Com certeza, um abração aí, pessoal da Ortovip.
Bom, o Tribunal Superior Eleitoral suspendeu temporariamente o cancelamento dos títulos de 2,5 milhões de eleitores que não fizeram cadastro biométrico obrigatório. Com isso, essas pessoas poderão votar nas eleições municipais deste ano, mas terão que regularizar a situação depois do pleito para manter o documento. Não entendi nada, mas tudo bem. O que tem a ver uma coisa com a outra? Você já estava tomada a decisão? Estava tomada, não tem nada a ver com o coronavírus, porque não pode fazer mais a biometria, antes, né? Foi bem antes. Encerrou antes de tudo acontecer. O bichinho virou desculpa para soltar preso, para todo também, mundo. Sol, não faz sentido uma mesmo. Festa mesmo, né? Queria entender a justificativa para isso, mas tudo bem. Bom, daqui a pouquinho a gente volta para conversar mais sobre dieta e alimentação, mas agora aquele momento especial de carinho. Nosso amigo está bem acompanhado na quarentena. Cadê o Biloca? Ô, Biloca, você tá de quarentena também, tá?